Loteria. Trabalho de banco de dados. E o que é loteria? É um local onde grupos jogam jogos de tabuleiro, cartas e RPG enquanto comem e bebem. Os participantes do grupo são Felipe Anunciação, João Pedro Espinacé, Marlon Ribeiro, Samuel Ferreira. A loteria está se preparando para abrir e solicitou um sistema para apoio das atividades. Quando nós desenvolvemos o sistema da loteria, nós levamos em conta as mesas, os clientes, os modos de cobrança, os jogos, seus estados de conservação, e ele tem a comanda como ponto central de tudo. Já no modelo lógico, nós podemos ver que algumas novas tabelas foram criadas, como por exemplo a tabela jogo jogado e a tabela expansão. Essas novas tabelas elas foram criadas porque no modelo conceitual existia uma relação n para n entre jogo e comando e uma autorrelação na tabela jogo. Aqui nós podemos ver o código SQL para a criação do modelo físico, assim como alguns inserts com dados de exemplo. Uma das informações que os donos da loteria querem ter acesso é o modo de cobrança escolhido por cada comanda. Por isso, nós armazenamos isso em uma tabela e apenas referenciamos a comanda através de uma chave estrangeira. Essas são as consultas com Group By e funções de agrupamento. A primeira mostra a média da idade do sexo masculino e do sexo feminino. A segunda mostra o número de jogos jogados por comanda. Na terceira função, mostra o jogo que teve menor tempo de manutenção e o jogo que teve maior tempo de manutenção, enquanto na última, mostra o estado a quantidade de comandas por estado de jogo. Ruim, ok, péssimo e bom. Essas são as consultas que utilizam left ou right ou self ou full join. A primeira mostra a quantidade de pessoas, a capacidade por mesa, enquanto o segundo mostra o nome CPF e o valor devido de cada cliente. Na última consulta, mostra qual jogo determinada comanda escolheu. Como podemos ver, a comanda 1 escolheu Pokémon Uno, Uno versão Deluxe e Pokémon TCG, enquanto a comanda 2, Uno versão Deluxe e assim em diante. Consulta utilizando view junto de subconsultas. Aqui criamos uma view com as colunas nome e modo de cobrança e fizemos uma subconsulta nela onde só aparece o modo de cobrança por tempo. Com base nos dados inseridos na tabela, nós fizemos alguns relatórios que visam responder as seguintes perguntas. É possível ver os jogos mais jogados na loteria? É possível ver os jogos jogados por um cliente específico? É possível ver a lotação da loteria em certos horários com base nos clientes e mesas? É possível ver o estado de conservação dos jogos? É possível ver o tempo de uso médio de cada jogo? Relatório 1. Tempo médio de uso por jogo. Aqui estamos interessados no tempo médio de uso de cada jogo em nossos registros. Para isso, utilizamos uma consulta que envolve 3 tabelas principais: jogo, jogo jogado e comanda. Usamos as colunas nome e jogo e calculamos a média de tempo do jogo em horas. Para isso, usamos a função AVG, combinada com a extract, para obter a diferença entre o horário de início e o horário de fim de cada comanda. E essa média é então agrupada por jogo e ordenada de forma decrescente. Na direita, vemos a tabela com os resultados obtidos. Podemos observar no top 3 2 versões de Pokémon e uma do Uno com tempo médio de uso superior a 3 horas. E o gráfico que fizemos ajuda a visualizar os resultados do top 10 de forma mais clara. O objetivo do relatório 2 é expor quais foram os jogos mais jogados. A consulta que executamos concentra-se em contabilizar o número de vezes que cada jogo foi jogado, oferecendo assim insights valiosos sobre as preferências dos clientes da loteria. Ao unir as tabelas jogo jogado e jogo, utilizando a função count, agrupando por nome e ordenando de forma decrescente, conseguimos destacar os líderes em popularidade. E agora podemos observar ali na direita, os resultados revelam que houve bastante equilíbrio no top 8, com 3 jogos sendo jogados 7 vezes e 5 jogos sendo jogados 6 vezes. E a visualização gráfica que preparamos oferece uma representação intuitiva desses dados, permitindo identificar rapidamente os jogos que fizeram mais sucesso. Relatório 3. Jogos jogados por um cliente específico. Este relatório mostra todos os jogos que um cliente em específico jogou na loteria. Aqui podemos ver um cliente específico que jogou Pokémon TCG Classic 3 vezes, Uno versão Deluxe 2 vezes e assim por diante.
Aqui temos a continuação do relatório 3 com o gráfico dos jogos jogados por um cliente específico. Aqui é um gráfico bastão, onde demonstra o jogo mais jogado, que é Pokémon TCG Classic, e o menos jogado, que são Uno e Uno Extremo. Relatório 4. Lotação da luderia. Este relatório mostra quantas pessoas estavam frequentando a luderia em determinada data e horário. Como podemos ver nessa tabela à direita, às 12 horas do dia 20 de outubro haviam 4 pessoas na luderia. Às 16 haviam 2 e por aí vai. Aqui podemos ver este gráfico de linha pertencente ao relatório 4, que representa a quantidade de pessoas no eixo vertical e a data no eixo horizontal. Analisando esse gráfico, dá para notar que o momento que havia mais pessoas na luderia foi entre o dia 21 e 22 de outubro. Relatório 5. Jogos separados por estado de conservação. Este relatório mostra quantos jogos estão em cada estado de conservação. Aqui podemos ver os 4 estados de conservações, que são bom, ok, ruim e péssimo, e a quantidade de jogos que tem nesse estado de conservação. Aqui podemos ver o gráfico do relatório 5, onde vemos ordenado da esquerda para a direita o que tem maior quantidade para menor quantidade, seguido de bom, ok, ruim e péssimo. Muito obrigado por assistir. Tchau, dá o like.